sobre micro-ondas. Todo equipamento sem fios vai utilizar radiofrequência para comunicação. Então, todos os equipamentos que utilizam alguma forma de transmissão sem fios vão se aproveitar das ondas eletromagnéticas, ou seja, da radiofrequência. As redes que nós vamos analisar, ou seja, 802.11, 15, 16, são equipamentos de comunicação que utilizam radiofrequência na faixa de micro-ondas, então sinais de micro-ondas. Então, como é que funcionam esses equipamentos? O que se deve imaginar é que uma placa de rede sem fios, né, uma placa de comunicação sem fios, ela opera da mesma forma que uma placa de fax modem, né, onde eu tenho o computador enviando para a placa de rede uma sequência de bits que devem ser transmitidos. É gerada na placa de rede uma onda portadora. Essa onda portadora, no caso dessas redes, vai ter a frequência na faixa de micro-ondas e ela vai ser modulada, né, a onda portadora vai ser modulada de acordo com os bits recebidos. Tem então uma onda modulada que tem que ser transmitida, da mesma maneira que uma fax modem. Só que existe um processo adicional, né, quando a gente está falando de comunicação sem fios, né, nesse tipo de ambiente, ou seja, comunicação de computadores e celulares, então nas tecnologias mais modernas, né, o que a gente tem ainda é mais uma etapa de pegar essa onda que foi modulada e utilizar técnicas que se chamam de técnicas de espalhamento espectral, Spread Spectrum. Essas técnicas dizem respeito a realizar a difusão desse sinal modulado, dessa onda modulada, numa ampla faixa de espectro, aumentando com isso, né, de acordo com a técnica, a robustez da transmissão. Então, a transmissão ela vai ficar mais resistente a interferências e a problemas de perda de parte do sinal, né, e assim por diante. Então, eu utilizo... É como se fosse uma fax modem, onde eu modulo uma onda portadora, e na hora de transmitir eu ainda realizo mais uma etapa que é o espalhamento espectral, né, que vai ser analisado adiante. Então, aqui nós temos o espectro eletromagnético, né, começando lá as frequências mais baixas, frequências de rádio, temos ali áudio, temos frequências baixas, médias, altas, very high frequency, VHF, ultra high frequency, o HF, que já entra na faixa das micro-ondas, que é onde a gente vai estar operando. Então aqui nas micro-ondas nós temos ondas com o período variando entre 1 metro e 1 centímetro, depois sobe, né, pro infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X e raios gama. Então, conforme, né, a frequência vai aumentando, quanto maior a frequência, menor é o tamanho da onda, né, o tamanho do período da onda. E, enfim, estamos olhando agora, analisando o comportamento das ondas na faixa de frequência das micro-ondas, né? Então, como é que funciona a comunicação sem fio? Ela utiliza antenas, né? Precisamos utilizar antenas. Qual é o objetivo de uma antena? Por que se utiliza a antena? A antena vai ser um elemento, né, nesse sistema de comunicação capaz de realizar a conversão de uma corrente elétrica em uma onda de radiofrequência. Então, ela que vai fazer essa transmissão física, né, essa conversão física de uma onda, né, de uma corrente elétrica numa onda eletromagnética. Então, como é que funciona uma antena? Como é que ela consegue fazer isso? Quando eu tenho uma corrente variante, né, uma corrente que varia num condutor, ou seja, num pedaço de fio, por exemplo, né, os elétrons livres que formam essa corrente vão viajar entre os átomos, no espaço que fica entre os átomos, né, eles ficam navegando por ali, né, viajando por aquele espaço. Quando eu alterno essa corrente, quando eu tenho uma corrente alternada, os elétrons eles vão para frente e para trás nesse condutor. E esse movimento dos elétrons viajando para frente e para trás dentro desse fio condutor, dentro desse condutor, cria então a onda eletromagnética. Então essa aceleração e desaceleração dos elétrons é que vai causar essa radiação, né, e essa radiação vai ser formada por um campo elétrico, um campo eletromagnético, que é a onda eletromagnética. Então a radiofrequência se baseia na criação dessa onda eletromagnética e da recuperação
da onda eletromagnética novamente numa corrente elétrica feita na antena de recepção. Né? Então eu tenho processo de transmissão utilizando uma antena e o processo, né, contrário de recepção também utilizando uma antena. Então como é que funciona a recepção? Quando essa onda eletromagnética atinge um outro material condutor, né, ela vai induzir, né, a corrente eletromagnética induz os elétrons a se movimentarem na mesma frequência gerada na antena de transmissão. Né? Então esse é o princípio da indução, que é o mesmo princípio que diz para separarmos o cabeamento elétrico do cabeamento lógico, né, por causa da indução, por causa da interferência eletromagnética. No caso aqui nós usamos a indução, utilizamos essa interferência eletromagnética na realidade como uma forma de comunicação. Então, eu crio uma corrente elétrica variante numa antena de transmissão que gera uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética atinge uma antena de mesmas características, é uma antena igual, né? Então essa onda eletromagnética, ao atingir essa outra antena, vai criar uma corrente elétrica com as mesmas características, né, da onda original. Bom, como é que eu faço a medição de potência numa comunicação desse tipo? Né? Então o que eu tenho é a minha corrente elétrica que eu vou utilizar para a geração da onda eletromagnética. Eu meço essa corrente normalmente em miliwatts. Então eu vou ter lá uma placa de rede que opera a 50 miliwatts, uma placa de rede que opera a 100 miliwatts. Quando essa corrente em miliwatts gera o sinal eletromagnético, eu passo a utilizar uma outra unidade de medida, que é o decibel. Então, o sinal eletromagnético vai ser medido em decibéis. Né? A relação entre a potência em miliwatts e a potência em decibel, ela é expressa por aquela fórmula ali. Né? Então, o que acontece? O decibel, na realidade, ele mede, né, o decibel puro, como a gente está vendo aqui, ele mede uma relação entre duas potências. Então, o decibel ele vai medir a amplificação ou a atenuação do sinal. Então, o que eu faço? Aqui, né, nessa fórmula, o que eu tenho? Eu tenho que o meu valor em decibel vai ser 10 log da potência 1 sobre a potência 2 expressas em miliwatts. E aí eu consigo transformar miliwatt em decibel. Mas eu tenho que ter sempre duas potências, né? Então, sempre tem que ter uma potência 1 e uma potência 2. Se a potência 1 aqui, a potência 1 sempre é maior do que a potência 2. Então, aqui eu consigo medir, por exemplo, a atenuação ou o ganho. Vamos explorar um pouco mais isso. Então, por exemplo, se eu tenho uma amplificação do sinal, o que eu vou ter? Eu vou ter que a minha potência de saída é maior do que a minha potência de entrada. Então, eu quero medir a amplificação. Eu estou passando, né, o meu sinal por um processo de amplificação, por um amplificador. Então eu vou ter aqui, por exemplo, minha potência de saída é 100 miliwatts e minha potência de entrada é 50 miliwatts. Então eu dobrei, né, a minha potência nesse amplificador em miliwatts. Em quantos dBs, né, eu aumentei no meu sinal? Então qual foi a amplificação que eu tive? E a atenuação da mesma forma, só que aqui eu inverto. A minha potência de entrada é maior do que a de saída, porque eu tenho uma atenuação, eu vou ter, né, a perda de potência. Então, por exemplo, se eu transmitir no ar o equivalente a, sei lá, 100 miliwatts e recebi do outro lado 50 miliwatts. Então eu tenho, né, uma queda de potência, então eu tenho atenuação. Se eu quiser medir, né, eu queria medir a atenuação de quantos decibéis foi, eu pego então o valor de entrada, divido pelo da saída e calculo 10 log desse valor. Então o que se tem é que a relação entre o miliwatt e o decibel, ela é uma relação logarítmica. Então ela não é uma relação linear. O que isso já nos diz de cara? Assim? Que um ganho, né, um aumento em miliwatts não representa um aumento linear em decibel. Então o dobro, por exemplo, o dobro de potência em miliwatts não representa o dobro de potência em decibel. Porque nós temos, então, uma relação logarítmica. Então, por exemplo, se eu tenho uma situação onde a minha potência entrando num sistema
é de 100 miliwatts e a minha potência na saída é 25 miliwatts, eu tive uma queda de energia aqui, eu tive uma perda de potência. É uma perda de energia aqui. Então eu tive uma atenuação. Então eu quero medir qual foi a atenuação em decibel. Então a minha atenuação vai ser 10 log de 100 sobre 25, 10 log de 4, que vai ser então 6,02 dB. Então aqui para calcular, se eu tenho 10 log de 100 sobre 25, 6,02. Então, observem que eu tive um aumento, uma queda de 100 para 25, então eu tive aqui um quarto, eu saí com um quarto da potência, 25% da minha potência, e em dB eu tive uma atenuação do equivalente a 6 decibéis. Então aqui a gente tem essa relação, entre a relação logarítmica, Mas vamos ver como é que eu cheguei nesse gráfico aqui. Então, para se obter potências absolutas, ou seja, até agora a gente estava vendo uma relação entre potência de entrada e saída, como é que eu consigo ter uma placa de rede que transmite a 33 miliwatts, por exemplo, que nem a gente tem ali, uma placa de rede de 33 miliwatts. Quantos decibéis equivale a 33 miliwatts? Então, eu sempre tenho que ter uma relação. Então, o que eu uso? Ao invés de utilizar decibel, eu uso dBm, que é uma relação absoluta relativa a 1 miliwatt. Então, o que eu faço? A minha placa tem 33 miliwatts, o que eu faço calculo 10 log de 33 sobre 1 miliwatt, e vou ter, então, o decibel m. Então, dBm equivale a 1 miliwatt. Então, continuando aqui, eu tenho 10 log de 33. Então, 15,18, 15,2 dBm. Então, uma placa de rede que transmite 33 miliwatts tem uma potência de 15,2 dBm. Então, em relação à antena. Bom, na antena, observe que a antena ela não tem uma potência de transmissão porque ela não transmite nada, ela não gera energia. Uma potência não consegue gerar energia. Ela pega um sinal e ela dá um ganho nesse sinal através, então, dessas características da antena, através da concentração do sinal que vai ser emitido da onda eletromagnética em uma direção. Então, a antena ela serve para concentrar essa energia e jogar essa energia da forma como a gente quer que ela jogue. Então, eu não tenho a geração de energia numa antena e, ao mesmo tempo, eu não tenho uma forma de criação, pelo fato de não ter energia numa antena, eu não tenho uma forma de criação de um dBm. Então eu não tenho nem uma potência relativa numa antena, nem um dBm, eu não tenho nem dB nem dBm com a antena. Então o que eu preciso? Eu preciso de uma referência de ganho para a antena. Essa referência de ganho se chama dBi. O dBi equivale à forma, ao ganho que a antena dá, medida em relação a uma antena isotrópica. Uma antena isotrópica é uma antena que seria capaz, eu digo seria capaz porque ela é impossível de se construir, mas é uma antena que seria capaz de transmitir em todas as direções, em uma esfera em torno da antena. Então essa antena isotrópica ela é uma antena teórica, mas todas as antenas utilizam esse irradiador isotrópico, essa antena isotrópica, como uma referência. E essa referência é expressa em dBi. Então, quando se compra uma antena, normalmente essa antena vem junto uma especificação do tipo, olha, essa é uma antena de 8 dBi, 12 dBi, 24 dBi, E aí, esses 24 dBi vai ser o ganho em decibel em dBi, decibel relativo ao radiador isotrópico. Então, o ganho que essa antena vai dar no meu sinal. Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente está colocando a placa de rede, a potência de placa de rede em dBm,
a atenuação e amplificação em dB e a antena em dBi. Porque todos esses valores que eu vou obter depois, eles podem ser utilizados para calcular qual é a potência de transmissão que eu tenho, como o meu sinal se comporta, quanto eu estou perdendo de sinal, tudo isso de uma maneira mais simples. Então, nós precisamos trazer todas as variáveis para uma mesma medida, uma mesma unidade de medida, uma unidade de medida compatível para poder realizar os cálculos. Então, o dBi vai ser essa relação entre a antena que se está adquirindo e um irradiador isotrópico, né? E, enfim, vem registrado na antena qual é o ganho que ela dá em dBi. E aí, com esses valores, ou seja, com o valor da potência de transmissão, sendo possível calcular perda em dB, né? Ou seja, atenuação em dB, amplificação em dB, e sendo possível se obter o valor de ganho de uma antena em dBi, é possível se calcular o que se chama de ERP, Effective Radiated Power, ou seja, a potência efetivamente irradiada pela antena. Então, a ERP é o sinal, a potência do sinal que se encontra na ponta da antena, no limite entre a antena e o ar, entre a antena e o espaço, ou seja, é a potência que nós estamos conseguindo irradiar, que nós conseguimos transmitir. A partir desse ponto, se vai sofrer então a atenuação proveniente da propagação das microondas no espaço. Então, como é que eu calculo a minha potência efetivamente irradiada? São basicamente três elementos que interferem na potência irradiada, que são a potência que eu tenho na placa de rede, a atenuação que eu vou ter na ligação entre a placa de rede e a antena, ou seja, no cabo ou no conector que eu utilizo entre a placa de rede e a antena, e o ganho da antena. Então eu vou ter a potência de transmissão menos a atenuação que eu sofro no cabo, mais o ganho da antena, vai ser a minha potência efetivamente irradiada. Em relação aos cabos, tá? Existem diversos modelos de cabo e cada cabo vai apresentar uma atenuação diferente por frequência que utiliza aquele cabo. Então aqui eu coloquei só 3 exemplos, existem outros cabos, existem outros conectores e tal. Né? Mas enfim, a atenuação, né? O cabo mais comum em redes 802.11, por exemplo, é o RG213, onde eu tenho uma atenuação de 0,6 dB por metro. Então, se eu tenho um cabo de 2 metros, eu vou ter 1,2, né, decibel de atenuação. Então, com isso, eu facilito os cálculos que eu preciso fazer. Então, por exemplo, se eu tenho uma placa de rede sem fios que transmite com uma potência de 20 dBm e eu tenho 3 metros de cabo RG213, que me dá aproximadamente 2 dB de atenuação e uma antena de 24 dBi de ganho, né? O que eu vou ter então como potência efetivamente irradiada vão ser os 20 dBm da placa, menos os 2 dB do cabo, né, da minha atenuação, mais o ganho da antena de 24 dBi, me dando então uma potência de transmissão de 22 dBm. Então essa é a potência do meu sinal de microondas imediatamente na ponta da antena, ou seja, imediatamente antes de ser propagado no espaço. Né? Então, esse cálculo serve para que eu consiga obter no futuro, né, calcular a atenuação que eu tenho no espaço e calcular o ganho que eu tenho na antena de recepção, enfim, calcular todo o sistema até a placa de recepção e conseguir, na teoria, né, obter qual vai ser a vazão que eu vou conseguir obter no enlace sem fios. Então, essa parte de colocar todos os valores num mesmo patamar de variável, né, ou seja, em dBs, me permite então que no futuro eu consiga, né, calcular exatamente qual a vazão que eu vou ter num link sem fios. Em relação à construção da antena, a construção física da antena, né, as antenas elas têm as dimensões dependentes, ou seja, relativas ao comprimento da onda, ao tamanho do período, né, que eu vou ter. Então,
naquele espectro, né, que a gente viu antes, naquela tabela, a gente viu que a micro-ondas fica entre 1 centímetro e 1 metro, né, as ondas. Então, todas as antenas, elas terão as dimensões físicas, a construção das antenas vai ser relativa ao tamanho da onda, né, ao tamanho do período da onda. Então, como é que eu descubro isso? Como é que eu obtenho o tamanho da minha onda a partir da frequência, né? Então, o comprimento da onda vai ser a razão entre a velocidade de propagação, né, da onda e a frequência dela. Então, uma das características das microondas é que elas viajam aproximadamente a velocidade da luz, o que me dá então uma velocidade de 300 mil km por segundo, né, que são 300 milhões de metros por segundo. A frequência que a gente utiliza, por exemplo, no 802.11, e aí eu estou falando até 802.11G, né, sem falar na N que utiliza 5.7 e na AC que utiliza também 5.7, então vamos pegar a frequência de 2.4 como uma referência, né, para a gente medir aqui. O que eu tenho então é que a frequência de 2.4 GHz me equivale, né, então a 2 bilhões e 400 milhões de hertz. Então eu tenho aqui minhas duas variáveis, né? Eu tenho aqui a velocidade que eu tenho de propagação e aqui quantas vezes a onda se repete por segundo, né? Então eu tenho equivalente a velocidade, né? Eu tenho a velocidade que viaja a minha onda e quantas vezes a onda se repete por segundo. Com isso, então, né, eu consigo chegar à seguinte conclusão, que o meu período, né, ou seja, quanto tempo demora para minha onda realizar um período, né? Então vai ser 1 segundo dividido por quantas vezes ela se repete por segundo, né? Se eu tivesse uma onda de 1 Hz, eu teria 1 sobre 1, ou seja, o meu período leva 1 segundo para a onda se completar, para ela fazer um período completo, né? Se eu tivesse uma onda de 2 Hz, né, eu teria 2 aqui, a onda levaria meio segundo para começar a se repetir, né, para ter um período completo. Então, no caso dos 2.4 GHz, eu levo 4,1666, uma periódica multiplicada por 10 na menos 10. Então, é 0,0004166. Então, leva muito pouco tempo para a onda realizar esse período. É uma onda de frequência bastante alta. Bom, então eu tenho aqui o valor em segundos, é esse valor aqui, que leva para a onda a realizar um período. E eu tenho a velocidade que essa onda viaja. Então, com o tempo que ela leva para realizar um período e com a velocidade que ela viaja, eu consigo calcular qual é a distância que ela percorre para conseguir completar um período. Então, essa distância que ela percorre vai ser a velocidade dela multiplicada por quanto tempo ela leva para percorrer um período. Então, eu vou ter aquele 4,166 vezes 10 na menos 10 segundos multiplicado por 300 milhões de metros por segundo, o que vai me dar 0,125 metros, ou seja, 12,5 centímetros. Então, as ondas de 2.4 GHz, elas possuem um tamanho no espaço, né, um tamanho de 12,5 centímetros, e as antenas que utilizam 2.4 GHz, elas têm que ser construídas levando em consideração esse tamanho, 12,5 centímetros. Então, a gente consegue concluir que uma antena para 802.11, ela serve para qualquer coisa que opere a 2.4 GHz. Então, eu posso utilizar uma antena de uma rede sem fio, né, de uma rede 802.11, por exemplo, para um Bluetooth. Eu posso utilizar para um telefone sem fio que opere a 2.4 GHz. Porque a antena ela é vinculada, ela é relacionada diretamente com a frequência que ela consegue transmitir melhor. Então, quando eu vou comprar uma antena, eu preciso saber qual é a frequência que eu quero transmitir, e essa antena vai ter as suas dimensões baseadas nessa frequência.
Então, a construção de antenas para 2.4 GHz vai ser relativa sempre a 12,5 centímetros, né? E aí a gente tem aqueles exemplos que ficaram famosos, que é da antena feita com a lata da batata Pringles, né? Ou com outras latas, né? De outras coisas, as cantenas, né? Que eles falam. Por que a Pringles ficou tão famosa? A Pringles ela ficou famosa porque as dimensões dela elas são perfeitas para a construção de uma antena para 2.4 GHz. Então é isso que tornou a lata de Pringles um símbolo das antenas caseiras para 802.11, são as dimensões dela. Que a gente pode dar uma olhada então nessa Pringles em um outro vídeo.